Qual é a história da sua família? Você tem músicos na família? Começando pela chegada da minha família, que eu não tenho muito conhecimento com a chegada deles, mas eu sei que o meu pai é pernambucano e minha mãe é mineira, né? Então eu brinco com a galera, eu costumo falar que eu sou filha de queijo com rapadura, né? A minha mãe é de Governador Valadares e meu pai, se eu não me engano, é de Boa Viagem, Pernambuco. Meu pai chegou aqui bem antes que minha mãe. Você lembra o ano? Não tenho muito conhecimento. Creio que na década de 50, 60 meu pai chegou aqui. Né? Meu pai era funcionário público, né? Não tenho mais meu pai, ele morreu quando eu tinha 10 anos, né? Quando 27 anos atrás meu pai morreu, em 84, 85. A minha mãe, a história da minha mãe eu conheço mais, né? Porque eu tive mais contato com ela até hoje. Minha mãe veio de uma família da roça, né? Meus avós eram donos de alambique, ex-alcoólatras, né? E religiosos, e passaram por diversas situações até perderem tudo e morarem de favor numa chácara de um filho. Já aqui em São Paulo? Chácara em Minas. Em Minas, na região da grande BH. Seus avós eram negros? Eram misturados, né? O meu avô era filho de negro com índio e minha avó era de descendência italiana. Né? Mulher grande, pé grande, olhos mel, assim, branca, né? Bem branca. E meu avô era mais para negro, né? A pele um pouco mais clara, um pouquinho mais escura que a minha. E meu pai era negro, família descendência escrava, né? A minha avó por parte de pai foi fruto da lei sexagenária, se não me engano. Não, ventre livre. Então, né, tem essa coisa de histórico de escravidão é mais pro lado do meu pai. Do lado da minha mãe, eu acho que creio que seja passagem pouco assim. Você falou que eles chegaram aqui, seu pai chegou aqui por volta dos anos 50. Ele foi trabalhar com funcionário 50, 60, é. Foi trabalhar com funcionário público em qual área? Ele trabalhou como ajudante geral, mestre de obras na prefeitura de São Paulo, né? Até né? Não sei como se ele chegou aqui já, né? Prestando concurso, funcionário público, não sei. Né? Eu sei que ele era funcionário público. E minha mãe trabalhava, era do lar, né? Veio para trabalhar para o meu pai, na verdade. Né? Ela veio trazida por uma madrinha e minha madrinha apresentou o meu pai para ela. Ela foi trabalhar na casa do meu pai, na verdade. Né? Aí eles acabaram ficando juntos e meu pai já tinha filhos, então minha mãe cuidava dos filhos do meu pai, né? Dos pseudo-enteados, depois se tornaram enteados de verdade. Né? Aí nasceu eu e mais 2 irmãos. Né? Então eu tenho 6 irmãos por parte de pai. Em que bairro que seu pai se estabeleceu aqui em São Paulo? São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, Zona Leste. Zona Leste mesmo. Quando que a família se deslocou para Itaquera? E por quê? Não deslocou para Itaquera. Ah, não se deslocou? Continua em São Miguel. Continua em São Miguel. É que Itaquera fica fácil por conta do metrô. Certo. Você mora em São Miguel ainda? Eu moro na divisa, eu moro entre Guaianazes e São Miguel. Eu moro na Avenida Nordestina. Existe algum músico na família? Existe. Dos 2 lados, parte de pai e parte de mãe. Né? Por parte de pai é mais meus irmãos, que teve meus irmãos na época da função, né? Eles desenvolveram esse gosto pela música, então eles tocavam flauta doce, tocavam mais instrumentos de sopro. Função, quando você diz, é aquele movimento da malandragem mesmo, da função. Anos 80. Anos 80, início dos anos 80.
na época da função, assim, que eu gostava muito, era Pirralha, né? A única coisa que eu tinha de contato musical na TV, por exemplo, era o Som Pop, que passava. Né? Não tinha nem a MTV ainda, a MTV veio bem depois. Né? Que era o único contato que eu tinha. E o Som Pop só passava rock. Né? Então, assim, e passava aquele movimento mais ligado a galera que... a soul music, né? Jackson 5, né? Aqueles... James Brown, mais a negrada, né, americana, que veio influenciar um pouco dessa coisa do hip hop também, né? Aqui. Como é que você começou a ter contato com a cultura hip hop? Olha, contato direto foi meio que um misto, assim, porque assim que meu pai faleceu, eu viajei para Minas, eu fui morar em Minas. Fiquei 3 meses em Minas, né? E voltei. Depois eu fui de novo para Minas com a minha mãe e com meus 2 irmãos, aos 12 anos. Eu escrevia muito, lia muito, né? Desde pirralha, sempre gostei de ler. E a influência musical dos meus irmãos e dessa coisa de ficar assistindo clipes, né? Principalmente influenciada pelo rock, pela soul music, assim, fez alguma coisa, ter essa essência musical, né? Fez eu ter interesse na cultura, mas não na cultura hip hop, porque eu não conhecia desde então. Eu fui conhecer quando eu voltei de Minas pra cá, quando eu ia fazer 14 anos. E qual foi o primeiro artista que fez esse Taíde? Taíde DJ1, show em São Miguel Paulista, na Praça do Forró, quando ainda tinha palco. Quando você viu essa apresentação deles, automaticamente te deu aquela sensação de que era uma coisa que você queria fazer? Eu falei, eu já vi onde eu vou aplicar as minhas poesias. As poesias que eu faço, eu sei aonde vou aplicar, vou musicar. Essa base, né? Esse instrumental que eu quero para as minhas músicas. Foi assim, foi escutando Taíde DJ. Mais ou menos no meio dos anos 80, então. Final dos anos 80. Final dos anos 80. Final dos anos 80. Depois vieram outras músicas, outros estilos, e eu me identifiquei muito mais ainda com o estilo bate-cabeça do RPW, que é mais rápido, mais pra cima, mais swingado, não sei. Mas é uma descarga elétrica maior, assim, né? Porque mistura rock. Que é a sua influência desde a infância. E é o rock, o blues, o soul, essa influência mais... Eu gosto de tudo, mano. Gosto de tudo. Aqui não tem tempo ruim. Tudo pra mim vira alguma coisa, eu aproveito alguma coisa. Entre as mulheres, quem mais te influenciou pra fazer música? Mulheres? Do hip hop? O hip hop ou não? Eu vi que o Queen tem a ver com... Internacionalmente falando, assim, Queen Latifah. Isso que eu ia te perguntar, o Queen tem a ver com Queen Latifah, do seu nome artístico? Tem. O Queen, pela parte do rock, essa coisa despojada do palco, de pular, de gritar, de dar o coração no palco, assim, pelo Freddie Mercury. E a Queen Latifah pela atitude, mulher, negra, lésbica, né? E forma de cantar, o jeito de levar, né? Estilo. A Missy Elliott também, mas a Queen Latifah sou bem focada no trabalho dela, assim, gosto pra caramba. Quem te batizou como Tiele Queen? Seu nome é Tiele, a Tiele dos Santos. Sem 12, é Tiele Santos. A Tiele Santos. Quando que você foi batizado como Tiele Queen? Era a letra T, a letra C, era a letra T, a letra L e o Queen. Né? Porque quando você pronuncia T e L, em inglês fica T-L. Né? Coisa de louco, coisa de pessoa perturbada dos anos 80 que quer americanizar o nome, nada a ver.
Depois eu vi que não tinha nada a ver, meu nome já é esquisito por natureza, então é Tiele, eu só comi o A porque as pessoas me chamam de Tiele. As pessoas não me chamam de Atiele. Raríssimo, só minha mãe, olha lá. Até minha mãe come o A. Então ficou Tiele, coloquei o Y no final e botei o Queen, que eu mantenho o Queen, que é da Queen Latifah e do Queen do Fred Mercury. Porque eu percebi que muitos músicos dos anos 80, do início da geração do rap em São Paulo, fizeram essa mesma ponte, né? Tem. O Naldinho pegou ND. o Di do Kumo Di. É. E alguns outros foram buscando esses nomes, o Brown. Essas referências, né? Foram buscando suas referências. Eu tenho 2 textos escritos, porque eu sempre gostei muito de escrever, então eu escrevo prosa também, poesia e tal. Então eu tenho 2 textos escritos e o meu pseudônimo é A.S. de Atiele Santos Brown. É meu pseudônimo como escritora. E um dos textos que eu tenho, né, um romance que eu tenho. Então tem um romance escrito? Tem, é perturbação, né, da cabeça da pessoa. A pessoa quer, não sei, às vezes não é questão de querer aparecer, às vezes quer se esconder. No meu caso é ficar na minha, assim, e eu vou mudando, eu não coloco meu nome nas coisas. Agora, de lá pra cá que eu coloco meu nome pra questão de dar visibilidade ao meu trabalho, sabe? Ao trabalho da mulher dentro da cultura. Mas Além de escrever, você também é diretora de cinema. Sim. O rap é insuficiente, se tornou insuficiente para contar tudo que você gostaria de contar? Eu gosto de arte, né? Independente do estilo, independente da atividade em si. Né? Desde os 14 anos eu faço teatro. Comecei na área desde os 14 anos fazendo curso, fazendo fotografia. Então eu sou fotógrafa, eu sou atriz, eu faço esporte, eu gosto de jogar bola, jogo futebol há mais de 20 anos. Cheguei a jogar profissionalmente. Então assim, eu gosto de movimentar o corpo e a coisa é cultura. Meu segundo sobrenome, terceiro, não sei, cultura. Eu gosto de fazer arte. Tento viver disso aqui nesse país que é difícil, não é fácil, né? Porque tem muita carta marcada, poucos que conseguem viver bem disso, né? Enquanto a classe artística mais tá lá, segura a onda mesmo, sobrevive. Você fez parte de 2 grupos de rap. O Tribo Cerebral. Depois ele terminou, né? E depois eu fui convidada a fazer uma participação como produtora e como tipo stand-by, assim, do Fator Ético. Né? Porque eles tinham lançado um CD e nesse CD tinha uma participação especial da Sherry Line. E quando a Sherry Line não pudesse ir, eu que fazia a voz dela, a parte dela nos shows. Né? Então eu fazia essa participação. Como foi sua passagem dentro desses grupos? A gente vê poucas mulheres com representação dentro do rap nacional. São poucas as mulheres que conseguiram ter carreira com continuidade, como por exemplo tá aí de DJ1, que se estende até hoje, mesmo separados, tem uma carreira firme, né? Firme. O que aconteceu que nesse período as mulheres não conseguiram estabelecer ainda que uma artista que tivesse uma carreira prolongada, ainda que fosse você, fosse a Sherry Line? Porque, por exemplo, no meu caso, eu me dedico a várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu não foco em uma coisa só. Na música, por exemplo, não é só seu então, foco. se, por exemplo, eu focasse só a música na minha vida, com certeza eu apareceria mais no meio, né? Mas não, eu foco em várias coisas, né? E não perco o foco. Você acha o rap preconceituoso, Tiele? Como todas as outras, os segmentos musicais ou artísticos, tem uma né, mesmo querendo discursar uma coisa que não tem nada a ver com preconceito e discriminação, às vezes acontece, tem um dedo podre, sabe, no meio. Você acha que esse preconceito interferiu no desenvolvimento da carreira das mulheres? Com certeza. Complicado, a mulher, quando se envolve dentro de um segmento,
ela quer fazer bem. E mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, eu tô tomando café, tô tomando água, tô falando com você. Né? E não tô perdendo foco. Então a mulher é assim também. Toda mulher é assim. Faz várias coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco, faz bem. Né? Ou tenta pelo menos ser 90%. Né? Porque 100% ninguém consegue ser. É difícil, a gente tenta, mas né, sendo 90% já ajuda. Né? E eu acho que se derem mais chance, né, que é coisa difícil, algumas mulheres, ninguém segura. A gente tem visto uma geração agora, além de novos cantores de rap, novas cantoras de rap, com um destaque diferente e com uma abordagem diferente do que a gente vinha acompanhando dentro do rap, do hip hop. Então, você acha que essa geração dos anos 2000, 2010 é uma geração que deve ter um outro tipo de relacionamento até com a música e com É porque, assim, a indústria musical? Principalmente não só as mulheres que estão aparecendo mais na mídia. Uma coisa que ajuda muito são as redes sociais, a internet está ajudando pra caramba quanto a isso. Mas assim, não é o hip hop que tá por trás, sabe? Que tá ajudando, produzindo. Não é só o hip hop que tá produzindo essas mulheres. Tem outras pessoas de outros segmentos, de outras áreas que estão ajudando essas mulheres a aparecer mais. Por isso que elas estão aparecendo. Entendeu? Às vezes o produtor é o produtor do samba, o produtor do rock. Não, você tem futuro, você sabe cantar, vamos produzir uma base, vamos lançar na internet. Às vezes o produtor não tem nada a ver com rap, né? Sabe? Porque, se for do rap, se for do hip hop, assim, são poucos produtores que falam assim, mina, você tem futuro, vou te produzir. São poucos que fazem isso. Que é do hip hop, que fala isso pra uma mina do hip hop. Entendeu? São poucos. Você conta no dedo de uma mão, assim. A saída, então, é uma abertura e procurar essas saídas em outros segmentos. Outros segmentos. Por exemplo, eu participei de um musical, né, de rock. Né? O diretor musical é do rock. Né? E, a gente conversou, trocou ideia, várias ideias legais, assim. Eu consigo cantar rock? Consigo cantar qualquer coisa. Quem canta qualquer coisa. Né? O problema, não é nem problema, mas assim, a gente tem essa linha, esse segmento. Né? Então, por isso que, assim, eu quero lançar o meu trabalho, que eu nunca lancei um trabalho, um CD, nada. Você nunca teve nenhum CD editado e lançado? Não tenho. Aí, por Onde quê? estão suas faixas? Em coletânea? Em coletâneas e na net. E ele falou, você consegue muito bem levar uma levada de rock, de boa. Né? Isso vindo de um produtor musical do rock, pra mim é uma vitória. Agora, escutar alguém do hip hop falar isso pra mim, eu não escutei. Né? E é isso que te dá força pra ir pra frente, sabe? Às vezes escutar uma coisa legal, né? Porque só vem paulada, de todos os lados, só vem paulada, né? Agora, a mulher acostumou dessas pauladas, fica mais forte. É isso que fortalece mais o trabalho da mulher dentro do rap. São as críticas. Porque às vezes uma palavra legal de incentivo é bom, é de, sabe, bem-vindo. Né? Só que a mulherada só vem paulada de todo lado. Né? Quem são esses produtores que você diz que dão força e incentivos ao trabalho das meninas? Humberto, sabe? Vários que... O Rafa, né, de Brasília, DJ Rafa, DJ Yun. Conheço, tem o Ed, sabe? DJ Ed. Então tem vários, que incentiva, sabe? Mas a postura geral é de... Mas a postura geral, às vezes, abafa, né, a iniciativa dessas pessoas que querem, sabe, investir no trabalho das minas, por exemplo. E às vezes, não sei, às vezes ao que aparecer se sente um pouco acuado, assim, com medo da crítica
dos parceiros, sei lá, meu, o que acontece com esse povo. Vai entender, né? Mas se investir no trabalho das minas, meu, a gente vai ter muito mais abertura dentro do meio, no mercado fonográfico, CD gráfico, Diaba 4. Né? E é legal que a gente traz mais coisa, mais a gente fala, mais divisas pro hip hop, né? Vem pra somar, não vem pra dividir. Você chegou a frequentar aquele movimento dos bailes dos anos 80? Dos bailes? Dos bailes, shows, em bar. Alguns. Eu não cheguei aí em muitos, porque, meu, não tinha nem 15 anos. Quem era meu irmão? Meu irmão era função. Né? Eu me espelhava muito nele. Não, meu irmão, eu tenho 37, meu irmão tem 47. Então ele viveu essa época. Né? Então eu ia na sombra dele. Quando eu podia ir, quando ele ia, assim, o primeiro baile que eu fui, eu tinha 15 anos e foi na Cris, na Antigo Sul, aqui na Zona Leste. Né? No caminho a gente foi parado 5 vezes pela rota. Olha que beleza. Primeiro baile da sua vida, você ser parado 5 vezes pela rota, a caminho do baile. Fiz até uma música. Fiz até uma letra por causa disso. De raiva. Lembra o verso? Algum Lembro. verso? Pode cantar? Posso. Aconteceu há muito tempo nessas noites de agito. Vou ver se eu me lembro. Foi mais ou menos isso. Tinha apenas 15 anos. Fui sair com meu irmão, Zona Leste de São Paulo. Fomos curtir salão na frente de minha casa, preparada para sair. Um colega do pedaço também queria ir. Andamos uns 10 metros, paramos na esquina. Meu irmão e o colega mexiam com umas minas. Já estava impaciente com essa demora. Enchiam o saco das minas e eu querendo ir embora nessas noites de é bem old, bem antigo mesmo. Bem... Aí fala dos polícia. Você aprendeu alguma coisa, assimilou alguma coisa dessa cultura dos bailes para sua carreira? Sim. Assimilei mais a participação, assim. Eu assimilei aquela coisa assim, se eu vou pra um baile, eu vou pra trabalhar. Não vou pra curtir. Porque com essa coisa do teatro na minha vida, eu fiz muita promoção, a animação de festa, essas coisas, festa infantil, então sempre trabalhando nessa área, né? E quando eu ia para uma festa, geralmente eu ia para trabalhar. Eu não ia para curtir, meu. Raramente eu fui para curtir. Muitos rappers dizem que a época dos bailes para eles foi só uma época de diversão, que não tinha visão do trabalho que poderia se tornar futuramente a carreira como músico, que era uma época só de diversão, de extravasar, de encontrar amigos. Pra você já era trabalho. Trabalho, por exemplo, participar de um concurso de rap, pra mim era trabalho. Pra mim era trabalho. No Tio Sam, vou participar de concurso de rap lá, no Tio Sam, um ponto de encontro, um terraço, um downtown, Tim São Miguel, chique show. Pirralha, criança, mas... alguns comentários também, alguns depoimentos dizem que nesses concursos de rap, alguns empresários queriam limitar o que era dito nas letras. Chegou a acontecer com você? Sentiu isso na... Não, mesmo porque na época que eu participei de concurso, eu tinha... Quando eu tinha 15, 16 anos, né, nessa época que eu peguei os concursos, assim, as minhas letras não tinha palavrão. Bom, essa daí que eu tô falando, eu tinha 15 anos, por exemplo, quando eu fiz. Né? Não, tinha 17 anos quando eu fiz essa música. Eram narrativas do dia a dia. Narrativas. Né? Porque eu ia meio sempre naquela levada do Taíde, né? Uma forma de cantar falando sobre o cotidiano. Né? Que é a essência que eu tenho, assim, é a raiz que eu tenho. Depois que eu comecei a fazer mais letras abstratas, né, com ênfase assim, assim, você escreve uma música inteira e alguns momentos da música que tem algumas mensagens subliminares, assim, sabe? Né, de choque, né, mas é mais nesse sentido, não tem... nunca ninguém mandou para a música porque você não pode cantar isso. Não teve isso. Se tivesse também ia continuar a cantar, não tava nem aí. Tava sem problema. E eu tinha um cabelo bem curto.
Então muitas vezes quando eu chegava no concurso, os caras me confundiam com menino. Tinha o cabelo bem curtinho mesmo. Né? Então eu chegava assim pra cantar. Nossa, é uma mina? Eu falei, e aí, qual o problema? Posso cantar? Tô aqui pra concurso, tô aqui pra fazer um concurso. Assim. Era intencional você se vestir pra se confundir com os meninos ou era... Não. No meu caso, eu não me vestia, eu não me masculinizava para fazer parte do grupo. Eu sempre me vestia assim. Sempre. Eu jogava futebol. Geralmente sempre com roupa esportiva. Era normal para mim. Né? Era normal, era uma coisa tranquila na minha vida. Né? Eu só vestia roupa feminina assim para ir pra igreja, porque eu era da Assembleia de Deus. Até os 13 anos eu fui da Assembleia, então eu me vestia com saia e tal, vestido, ia pra igreja, o short debaixo da saia. Tava chegando da casa, da igreja, tirava no meio da rua mesmo minha roupa, já tava por baixo o short e ia jogar bola. A sua saída da igreja não teve a ver com a sua entrada pro rap, uma coisa não influenciou na outra? Não tem nada a ver. A saída da igreja foi decisão pessoal, assim, de não querer participar, não estava me encontrando. Prefiro ficar... eu faço a minha religião, né, minha força espiritual, normal. Não sou agnóstica, não sou ateia, não sou... Mas eu acredito em alguma coisa, mas não é na Assembleia que eu encontrei, né, aquilo que eu procuro, por exemplo. Eu não estou procurando nada, eu não quero achar nada, estou vivendo. Né? Estou de boa. Enquanto, né, eu falo muito em Deus, né? Mas pode ser Deus, pode ser outra. Pode ser uma força, pode ser o que for. Enquanto me der força, eu estou indo. Como é que você vê o contato do rap, do hip hop com essa indústria cultural que nunca entendeu muito bem o rap, o rap nunca conseguiu se relacionar muito bem com a indústria, em alguns momentos se aproximava, em vários se distanciava, teve casos de gravadoras que tentaram levar grupos para dentro da gravadora e lançar selos, passaram por um período longo e esse período não se consumou como um período produtivo nem para as bandas e nem para a gravadora. Duas coisas eu atribuo a isso. Eu acho que eu atribuo a duas coisas. Experiência e inexperiência profissional para trabalhar no meio. E marketing invertido. Assim, é um marketing invertido para a coisa funcionar. Né? Porque às vezes quando você faz o papel do mal, né, o público gosta. Né? O papel do cara mal, da mina má, o público gosta. É um marketing invertido. Não vou falar com você porque não gosto do seu estilo de fazer mídia, não gosto de você, não fica a sua cara. Isso vende, né? Isso vende. Eu acho que é marketing invertido. Eu acho que... E inexperiência também profissional no meio para lidar com uma coisa que é nova. O hip hop é novo. Né? Tem 30 anos aqui, né? É novo, uma coisa... É um segmento novo, né? Que agora, sim, de 10 anos pra cá, que a coisa tá engrenada, né? Tá mostrando que é um meio profissional que faz, assim, que sustenta, consegue sustentar, né? De uma forma, né, digna, vamos supor assim, dá pra sustentar uma pessoa, 2, 3 na família, dependendo... Né? Então é profissionalismo, né? Trabalhar como profissional do rock, um músico da noite, assim, trabalho. Em algum momento você teve receio? Não tirando essa coisa do movimento, né? Da questão política, sabe? Não tirando isso. Porque muita gente bate panela, é contra isso, é contra aquilo, pelo movimento negro, por isso, por aquilo, não tirando essa coisa do movimento, entendeu? Mas como cultura, acaba agregando trabalho à sua vida, né? Você acaba produzindo, o exercício do hip hop acaba gerando
produção artística, cultural, né?